Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Eles têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis, que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, eles odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua. Comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui em Apocalipse 17, nós temos uma imagem de uma besta saindo de muitas águas, onde tem uma mulher que também sai das muitas águas. Quando falamos de muitas águas, estamos falando de nações. Essa é uma linguagem profética. Então ele está mostrando que em algum momento
Todas as nações vão se render a uma corrupção na mente e uma corrupção religiosa. Haverá uma religião ecumênica, mundial, e essa religião vai distanciar o homem de Deus. Vão ser blasfêmias, uma religião bem livre, nada a ver. Tudo que é mal vai se tornar bom para essa religião. Todos os princípios de Deus vão ser distorcidos. O que importa é poder, o que importa é ostentação. Esta mulher, veja que ela está vestida de vermelho e a noiva de Cristo está vestida de branco. É simplesmente o contrário da noiva de Cristo. Enquanto a noiva de Cristo deve ser humilde e cheia de glória, esta prostituta, ela é uma mulher que ostenta, é ouro, é prata, é o vestido vermelho. Então, é uma igreja corrupta. São cristãos fracos que vão seguir esta corrupção religiosa. E é uma mentalidade que vai ser introduzida no meio cristão, no meio de todos, porque é ecumênico, é uma influência. A besta é que vai conduzir tudo isso. A besta vai estar reinando a partir de Jerusalém. E neste momento, Jerusalém, por toda a corrupção religiosa que vai nascer nos 7 montes, que é ali na Europa. Claro que quando a gente fala de 7 montes, a gente está falando da Itália. Mas não precisa ser, como muitos apontam, exatamente um papa. Pode ser, pode não ser. É um líder religioso que vai ser o falso profeta, que vai surgir do meio da Europa e ali dos 7 montes. E a grande, como o anticristo, ele e o anticristo, eles são uma dupla, como Jesus e João Batista. Então, aqueles que aceitarem os falsos ensinos, que vai ter muitos sinais, prodígios, maravilhas, e que vão ser enganados pelo falso profeta, eles vão aceitar esta religião flexível, de porta larga, porque o evangelho não muda, a palavra não muda, é porta estreita. E eles vão amar a porta larga, e vão amar o pecado, e vão justificar o pecado. Radical são aqueles que seguem a porta estreita, que é o evangelho, que é morrer para si mesmo. Bom, neste momento vai ter uma reviravolta. E quando fala aquele que era, que não é mais e que vai voltar a ser, está falando do próprio anticristo, que você já viu comigo. Ele vai surgir entre as nações, trazendo a grande solução, e ele vai sofrer um atentado, como aqui nós já vimos, e ele vai morrer, mas vai ressuscitar. Por isso que fica falando várias vezes, aquele que era, não é mais e volta a ser. Depois ele fala, e muito já se falou, sobre o 7º, o 8º rei. Muitos ficam muito presos só à contagem dos papas, mas aqui também está falando de um momento do império. A estátua de Daniel fala dos principais impérios. O império que ainda não surgiu, mas que está tudo preparado para acontecer, é o pé da estátua de Daniel, que é o pé que é metade de barro, metade de ferro, que é justamente renasce, porque a estátua de Daniel tem as pernas que são de ferro. O que você lembra do Império Romano? Violência, perseguição, crueldade, corrupção, perversão, tudo que você pode imaginar, os impostos caríssimos, perversão sexual absurda, injustiça como lema, era uma injustiça tudo que acontecia debaixo do Império Romano, aqueles que eram dominados por eles. E está voltando, já está no ar. Aliás, para mim já está estabelecida essa cultura e só falta o anticristo aparecer. Este é o quadro, o cenário de Apocalipse capítulo 17. Só que existe um recado para nós. E esse recado, no final, ele diz aqui no versículo 17, no versículo 14, ele diz que lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e serão vencedores os chamados eleitos, fiéis e que estão com o Cordeiro. Essa guerra, a despeito de acontecer na grande tribulação, ela já existe. Então aqui está falando, quem é que vai vencer essa guerra? Você.
Você que é fiel ao Senhor, você que é escolhido por Deus, e você é, e você que anda com o Cordeiro, você vai ser preservado, você vai ser protegido desta batalha e do furor desta batalha. Vamos continuar a nossa leitura diária amanhã com Apocalipse capítulo 18.